Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vinda ao meu canal! Nesse vídeo eu vou contar para os vestibulandos de medicina, ou melhor, carinhosamente apelidado por mim por medibulandos, como foi a minha preparação para o vestibular. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não conhece nada da minha história, eu sou estudante de medicina, tô finalizando o primeiro ano de faculdade agora, e o meu ano de vestibular foi em 2019, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, ou seja, não fiz cursinho para passar, e fui aprovada tanto na Uninove, que é a minha faculdade, na Anhembi Morumbi, na Santa Marcelina e na Santo Amaro. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria deixar algo muito claro pra vocês. Eu sei que essa época de vestibular é muito sensível, a nossa cabeça tá cheia de dúvidas, indecisões, a gente não sabe o que vai ser do ano que vem, se já vai estar na faculdade, curtindo, onde é que vai estudar. E de maneira alguma, com esse vídeo eu quero causar algum pensamento negativo de insuficiência, de achar que não tá fazendo certo, até porque não existe fórmula mágica pra passar em medicina. Então algumas coisas que funcionaram pra mim nem sempre pode funcionar pra você, mas tentem aproveitar o máximo que eu vou contar aqui pra vocês. Se tiver alguma dica que você acha interessante, tenta incorporar ela na sua rotina, fazendo as adaptações necessárias, mudando pro seu jeitinho, tá bom? Pra começar, eu gostaria de me apresentar um pouco como Ana Flávia aluna, pra vocês entenderem como é que eu era em sala de aula. Então, desde muito pequenininha, ensino fundamental, eu sempre fui muito dedicada. Sempre gostei de prestar atenção nas aulas, anotava, tirava dúvida com o professor e fazia as tarefas de casa. Mas em nota, gente, eu era normal, assim como qualquer pessoa. Tinha minhas facilidades, assim como tinha minhas dificuldades, que no caso é matemática, sempre foi matemática, até hoje é também. E eu tenho quase certeza que isso começou quando eu tava no terceiro ano do fundamental e eu tinha uma calculadora linda, gente. Ela era de tigrezinho, tinha uns olhinhos assim bonitinhos e eu não queria fazer os exercícios, as contas à mão, eu queria usar a calculadora. E aí meio que eu nunca aprendi essa matéria direito, fui levando essa dificuldade pro ensino médio, levei pra faculdade também, tanto que eu fui ter bioestatística agora no segundo semestre e fiquei, meu Deus, eu não quero essas contas, essas coisas ruins. Voltando ao que eu tava falando, eu nunca fui aluna de tirar 9,5, 10, 9,5, 10. Muito pelo contrário, de vez em quando tinha umas notinhas vermelhas no boletim. Assim como para as matérias que eu curtia mais, eu tinha um desempenho melhor. E aí, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu não tinha maturidade alguma para encarar os estudos. Praticamente desde o primeiro dia de aula, os professores já começaram falando sobre Enem, sobre os vestibulares, nos ensinando sobre estudo a longo prazo, ou seja, não adianta você estudar para a véspera da prova da escola, porque você pode até se dar bem nessa provinha, mas daqui 3 anos, quando você for fazer um vestibular, você não vai lembrar, você não vai ter aprendido aquilo que você estudou de véspera. Matéria dada, matéria estudada, era outra frase que eu escutava quase todo dia, mas infelizmente entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não acreditei no que os professores disseram, achei que ia empurrar com a barriga, ponto final. E já adiantando pra você que tá achando que ensino médio é brincadeira, eu me ferrei. Minhas notas eram um desastre, desastre, desastre. Só vinha nota vermelha em praticamente tudo, até nas matérias que eu me considerava boa. Isso tudo porque eu realmente não estudava. Na minha cabeça só tinha pensamento dos meninos bonitos do terceiro ano do ensino médio, do rolezinho que eu ia na sexta-feira. E foi uma época péssima pra minha autoestima como aluna, porque eu já queria medicina. Eu já falava que o meu sonho era ser médica, porém eu não tinha noção de quão difícil era o vestibular. E aí muitos professores meus falavam: se você quer medicina, você devia estar estudando desde o prezinho. É impossível passar em medicina sem cursinho. Você tem que ser o aluno de destaque, só tirar nota 10. Todas essas merda de mito que a gente já tá cansado de escutar sobre esse curso. E eu, bobinha que era, acreditei neles, realmente achava que medicina não era pra mim e acabei cogitando uma segunda opção, que era arquitetura. Eu desde pequenininha sempre gostei muito daquele joguinho do The Sims, de ficar planejando casa, e achava que essa iria ser a minha profissão. Porém, não era isso que Deus tinha pra mim. Eu acordei pra vida no final do meu primeiro ano, minha escola era trimestral ao invés de bimestral, como é a maioria. Então, no último trimestre, nossa, meu filho, me matei de estudar pra conseguir passar de ano, deu tudo certo. E aí, quando eu entrei no segundo ano, meu filho, eu entrei com tanto medo de passar por aquele nervoso no final do ano, ter que ficar chorando nota pra professora, ou ir fazer prova, tendo que gabaritar ou até às vezes tirar mais nota do que a própria prova valia. Tipo, a prova vale 4, mas pra passar eu preciso de 5. Como é que faz? Enfim, gente, tudo isso fez com que eu, desde o primeiro dia de aula do segundo ano do ensino médio, começasse a estudar e a levar a escola a sério. Foi um ano muito bom, que eu comecei a me identificar mais com certas matérias. Então, por exemplo, eu falei que eu tinha muita dificuldade com matemática. E às vezes acho que até era uma certa raiva do professor, a matéria não descia muito bem. Só que física,
eu me apaixonei. E é engraçado isso, né? Porque ambas são exatas, mexem com cálculo, enfim. Biologia também. Na grade da minha escola, no segundo ano, a gente estudava muito de fisiologia humana. Então, meu filho, eu me senti no céu. Adorei estudar esses conteúdos e, consequentemente, minhas notas começaram a melhorar, eu comecei a me sentir mais capaz. E no final desse ano, a minha escola sempre incentivou muito a nós, estudantes, fazer vestibular como treineiro. E é isso que eu tento passar para vocês. Então, se você tá no primeiro, se você tá no segundo, tenta prestar pelo menos um Enem ou algum vestibular grande, como o FUVEST, Unicamp, Unesp, enfim. Só para você ter uma noção, para você sentir a atmosfera desse ambiente de prova, porque vale muito a pena. E escutando esse conselho, no meu segundo ano, eu resolvi prestar, além do Enem e da Unicamp, que eu já tinha prestado no primeiro, realmente só para conhecer, resolvi também prestar algumas faculdades de medicina para eu ver como é que funcionava uma prova específica. Eu fiz a Uninove, que é a minha faculdade atual, a Anhembi Morumbi, a FMJ e a FAMERP, que é a pública, grandona, enfim. E aí no finalzinho do ano, essas férias gostosas de Natal e Ano Novo, eu recebi a notícia que eu passei, gente. Tipo, como assim eu passei? Há um ano atrás tava sofrendo pra passar de ano na escola e agora eu tô passando em medicina. Eu fiquei uma mistura de desacreditada com muito feliz e não acreditando e o coração explodindo de felicidade. Foi muito doido. Eu passei tanto na Uninove quanto na Anhembi, então ainda 2 aprovações, tipo... Mano, como assim? E é aí que eu fui entender que era Deus falando pra mim: filha, você tá no caminho certo. Você não vai fazer arquitetura. Eu tenho nos planos pra sua vida fazer medicina. Então, continue estudando do jeito que você estudou, que no final do terceiro, quando você realmente puder fazer matrícula, vai dar certo. Eu vou te ajudar. Eu senti isso de Deus muito forte no meu coração, então eu sabia que o meu terceiro ano ia ser excelente. Uma coisa que eu sei que vocês provavelmente vão me perguntar é por que eu não entrei na justiça pra já entrar na faculdade, sendo aprovada no segundo ano. E eu não fiz isso, gente, porque eu não me sentia preparada já pra cursar medicina. Então eu aceitei essa aprovação como uma resposta de Deus, que eu era sim capaz e que eu ia passar quando fosse o momento certo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque o meu terceiro ano foi incrível, é aquele ano gostoso de formatura, então também não queria abrir mão disso. Falando agora sobre o meu terceirão, sobre a minha preparação em si, agora de maneira mais detalhada, como que funcionou? Primeiro de tudo, eu estabeleci um objetivo. Então, durante as minhas férias, eu pesquisei por bastantes faculdades de medicina, analisando tudo, gente. Localização, mensalidade, que para os particulares é algo que pesa bastante. Conversava com alunos de dentro para saber como funcionava o ensino, se era tradicional, se era metodologia ativa, enfim. E a partir de então, eu analisei como que eram as provas de ingresso para essas faculdades, para essas instituições. E a maioria desses vestibulares eram feitos pela VUNESP. Eu vivo falando da VUNESP, sou quase uma embaixadora dessa banca de provas e como é que funciona. É nada mais, nada menos do que uma empresa que é contratada por faculdades de medicina para fazer as provas específicas. Eles elaboram uma banca com vários exercícios e eles vão distribuindo esses exercícios para cada faculdade. Então, basicamente, se eu estou estudando para a Unesp, eu tô me preparando para a prova da Santa Casa, para a prova do ABC, para a prova do Einstein, para a prova da FAMEMA, da FAMERP, da Anhembi, da Santa Marcelina, da Unisa, enfim. E isso foi uma mão na roda, onde eu finquei meu objetivo e sabia qual tipo de prova eu teria que estudar. Então o que eu pensei foi, não adianta nada eu ficar me preparando para aquela redação do estilo Enem, para fazer aqueles exercícios impossíveis da Unicamp e muito menos ficar lendo livro da FUVEST, por exemplo, que não vai nem cair na minha prova. Sim, gente, na VUNESP não cai livro. Confesso que foi um dos motivos pelo qual eu me apaixonei por essa banca de prova. Mas enfim, objetivo traçado, comecei o terceiro ano e como que era a minha rotina. Eu aprendi comigo mesma que eu rendia mais quando eu estava estudando na escola. Porque estudar em casa eu acabava tendo dispersões, como celular, televisão, cama para dormir. Então quando eu fui programar minha rotina, eu preferi ficar em momentos que eu não estava tendo aula na própria escola para eu conseguir estudar. Por exemplo, de manhã a minha aula começava todos os dias às 8 horas, porém a minha mãe, por uma questão de logística aqui de casa, tinha que me levar mais cedo para depois ela ir pro trabalho. Então eu chegava na escola umas 6h30, 6h45 e nessa uma hora e pouquinho, até às 8, que era quando eu realmente começaria a ter as aulas, eu aproveitava para dar uma estudada em uma matéria mais que eu tinha mais facilidade, vamos dizer assim, como história, geografia, português.
Então nesse período eu ficava revisando a teoria, eu fazia os meus resuminhos. Vocês sempre me perguntam também, durante o ensino médio eu usei fichário, então eu fazia os meus resuminhos tudo no fichário para deixar bem organizado. Aí dava 8 horas, começava a aula. Tinha dia que eu tinha aula até de tarde, até umas 4, 5 horas, enquanto tinha outros dias que eu ficava só até as 2. Durante as aulas tentava ao máximo aquilo que eu fazia desde criancinha, prestar o máximo de atenção, anotar, tirar dúvida com o professor, porque dependendo da matéria, a aula que você vai ver é o único contato que você vai ter com aquele conteúdo. Vocês vão ver que o terceiro ano é muita coisa, é muito assunto e é impossível você conseguir estudar tudo. Então, enquanto o professor estiver ali te explicando, foca naquilo, porque se no final você não tiver tempo para fazer exercício, para fazer resumo, pelo menos o grosso da matéria, que foi o que o professor te passou, você aprendeu. Outra coisa que eu amava fazer era ficar para os plantões de dúvida, que eram aulas de reforço que a minha escola oferecia. Eu sempre frequentava o de biologia e o de física. O de biologia era incrível, gente, porque o professor que dava, ele era, além de muito bom, já tinha sido corretor de provas da VUNESP, porque nas provas específicas para medicina, biologia cai como questão dissertativa, ou seja, questão de escrever. Então esse meu professor, ele sabia o que eu precisava escrever, o que o corretor realmente ia me cobrar. E aí olha o que eu fazia. Eu pegava na internet várias provas do estilo VUNESP, tanto que eu vou deixar um link aqui, gente, na descrição do vídeo para vocês terem acesso a um drive que eu montei, que tem 1 milhão de provas, de 1 milhão de faculdades, seja pública, seja privada, para vocês conseguirem treinar. E aí, por exemplo, eu estava estudando Dogma da Biologia Molecular. Aí eu ia nos PDFs dessas provas, procurava questões de biologia que falavam sobre esse assunto, imprimia aqui em casa, fazia sozinha, lia o enunciado, fazia minha resposta, passava até a caneta, e aí quando eu ia para esse plantão de dúvida, eu sentava lado a lado com o meu professor, dava essas questões para ele corrigir, e aí ele ia, gente, riscando aqui, Ana Flávia, ó, isso aqui você não precisava ter escrito, você gastou tempo, você gastou tinta de caneta, mas já isso aqui, minha filha, você Devia dar uma atenção melhor, porque no enunciado ele dá maior ênfase, então você tem que colocar mais na sua resposta. Enfim, gente, esse professor foi quem me ensinou a fazer questão dissertativa. E agora falando do plantão de física, era toda quarta-feira à tarde e eu adorava, porque além de ter amizade com o professor, eu comecei a gostar de física. Tipo, odeio matemática, mas eu gosto de física, que é uma exata muito similar. Enfim, e eu usava esse tempo de quarta-feira à tarde pra ficar na escola, pra ir fazendo os exercícios e sempre focando nos exercícios da VUNESP. Então, a mesma coisa que eu fazia em biologia, eu fazia em física. Eu imprimia as questões que falavam sobre o conteúdo atual que eu tava estudando, eu fazia durante o plantão e se eu tivesse qualquer dúvida, o meu professor tava ali do meu ladinho pra poder me ajudar. Quinta-feira era outro dia que eu tinha aula até de tarde, mas aí era aula mesmo. E de sexta, minha aula acabava às 2 e depois eu ia fazer aula particular de matemática. É a matéria que eu tinha mais dificuldade, não adiantava, eu não conseguia aprender sozinha. Então eu ia na casa de uma professora minha, que era mais velhinha, ela era uma fofa, e aí a gente sempre resolvia juntas questões da VUNESP. Então todo esse conjunto de conseguir estudar na própria escola, de conseguir o apoio de professores e focar nas provas que eu realmente iria prestar no final do ano, foi a santa trindade que eu consegui para me promover a aprovação. Ana, como é que você fazia com redação? Não precisei fazer aula particular, porque o meu professor da escola, ele era muito bom. Ele pedia para nós alunos, normalmente, uma redação por semana. E aí era sobre tudo, gente. Sobre Enem, sobre estilos diferentes que a Unicamp cobrava, redação FUVEST. E aí eu conversei particularmente com ele, falei no meu foco nesse outro tipo de prova e perguntei se ele aceitaria mais uma redação minha. Então eu entregava 2 por semana, uma da obrigatória e outra no estilo VUNESP. E assim como o meu professor de biologia fazia, ele ia me dando as dicas agora sobre redação. Para eu interpretar melhor a coletânea, como que eu interpretava a proposta de texto, a parte de elaboração do meu texto também, se no final, no último parágrafo, tem que ter uma solução como o Enem cobra da gente, ou se pode ser só uma síntese daquilo que eu escrevi, enfim, foi ele que foi me direcionando. E simulados também era algo que me ajudou pra caramba. A minha escola oferecia 1 por mês, se eu não me engano, ou até um pouquinho menos. E ao invés de eu ficar fazendo Enem, Unicamp, FUVEST, que era o que a minha escola oferecia, eu perguntava pro meu diretor se tudo bem eu levar meu próprio simulado, uma VUNESPzinha ali pra eu fazer, porque só quando você consegue simular dia do vestibular, você sentado numa cadeira por horas, passando calor ou passando frio, tendo que lidar com o controle da comida, lidar com o tempo, só assim, meu filho, que você vai aprender. E aí eu ia pra escola fazer o simulado pra valer, no final do dia corrigia
E aí também algo super importante, sempre quando você erra, não deixa de reler a questão. Você só vai conseguir melhorar a sua nota se você rever o que você errou. Não adianta achar que é sorte ou que você errou simplesmente por bobeira. Pode ter ali um erro conceitual, então você tem que entender o porquê disso e revisar a matéria sempre. A partir do meio do ano, começou a chegar cada vez mais perto dos vestibulares que eu ia prestar. Eu fiz inscrição para 12 vestibulares, mas no final eu acabei prestando 10. E o início dessa temporada de provas começou no primeiro final de semana de outubro e foi até o segundo final de semana do mês de dezembro. Era praticamente prova todos os domingos e ainda tinha semana que eu tinha prova de quarta-feira, então imagina só. E para sobreviver a tudo isso, o que eu comecei a fazer? Então, agosto, setembro eu levei normal, no mesmo ritmo que eu descrevi para vocês antes. E aí, quando começou as provas, o que eu fiz? Então, por exemplo, nesse domingo eu vou prestar a Unisa. Segunda-feira eu imprimia todas as provas da Unisa, ou pelo menos de 2 anos anteriores, que tá tudo no meu Drive, meu filho. Então, se você quer a prova, clica no link aqui da minha biografia. Biografia não, biografia do Instagram. Na descrição do vídeo. Imprimia tudo, desde as questões objetivas quanto das questões dissertativas. Eu realmente só não fazia redação. E levava elas pra escola. Nesse período, os meus próprios professores não tinham tanto mais matéria para dar. Então, algumas aulas realmente acabavam sendo plantões de dúvidas, assim como aqueles que eu ia, e eu utilizava desse tempo para resolver aquelas questões. Então, tava lá na aula de história, eu ia lá, fazia todas as questões de história daquela prova. Tinha dúvida? Perguntava pro professor. Errava coisa boba? Revisava a matéria. E fui fazendo assim em praticamente todas as matérias. Nem sempre dava tempo de terminar, mas não tinha problema, não ficava me cobrando. E eu acabei dando uma sorte fazendo tudo isso. Eu dei como exemplo a prova da Unisa, mas é porque realmente isso aconteceu na prova dessa faculdade. Caiu uma questão no vestibular de 2019 que era muito parecida com uma questão que teve na prova de 2018. E se eu não tivesse feito a prova de 2018 em casa, treinando com calma e revisando a matéria, porque aliás eu errei quando eu fui fazer sozinha, eu não saberia resolver a questão da prova que caiu real oficial pra mim. E isso é muito comum de acontecer na VUNESP, gente. Como eu disse, é uma banca de prova que ela distribui questões para determinados vestibulares e tem muita questão que é similar, sim. E aí treinar isso, principalmente nas vésperas de prova, me ajudou pra caramba. Além de que era uma delícia corrigir as questões e ir lá colocando um monte de certinho, me dava uma baita confiança para a hora do vestibular. Nessa fase, gente, é muito importante você também priorizar a sua saúde mental. Porque pensa, se você já tá nesse ponto, pertinho das provas, não adianta dar uma de louca e querer estudar ou revisar tudo agora. Tudo o que você podia ter aprendido, você já aprendeu. A parte mais difícil, o trabalho mais duro, você já fez durante o ano. Agora, na véspera, você realmente só vai acertar os detalhes finais. Eu imagino, principalmente agora com a pandemia, todo mundo tá desgastado, principalmente nós estudantes que tivemos que nos reinventar de mil e uma maneiras para conseguir render na nossa própria casa. Então dá um descanso para si mesmo. Tá a fim de assistir um filme? Assiste um filme, meu filho. Faz uma pipoca gostosa, senta na frente do sofá e assiste um filme. Tá com sono? Vai dormir. Tá estudando por quê? Ninguém rende com sono, meu anjo. Essa é a hora de você desacelerar. Você não vai diminuir o seu gás, você não vai diminuir seu fogo no olho de fazer a prova, mas você vai se poupar para esse momento, que é o que realmente importa. Então tomem cuidado com tudo isso, se preservem e lembrem-se que o seu bem-estar na hora da prova vale tanto quanto aquilo que você estudou. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Foi uma mistura de testemunho juntando com aquilo que eu usei para minha preparação. E retomando aquilo que eu falei no início do vídeo, não existe fórmula mágica para passar no vestibular. Tudo isso que eu contei foi a minha experiência, o que deu certo pra mim. E se você achou alguma coisa interessante, lembra de incorporar na sua rotina, de adaptar do seu jeitinho. Espero poder ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me procura no meu Instagram, aqui o Med Studies, que com certeza eu vou te responder, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e tchau!